qual é a verdadeira razão para os relacionamentos, para os casamentos acabarem. O que acontece com aquele negócio que a gente tinha lá no início, que eram pessoas que acreditavam uma na outra, gostavam muito uma da outra, tinham uma paixão, né, muito grande, e de repente você tá, né, no mundo atual, chateado, brigando para ver quem escolhe o filme da noite, aquilo provoca um puto estresse. O que será que acontece, né? Óbvio que a gente tem muitas razões, mas isso é muito comum mesmo para pessoas que supostamente fazem bem uma à outra, gostam uma da outra. A neurociência moderna, a psicanálise, a neuropsicanálise tem uma resposta bastante interessante, mas um pouco estranha para isso. Esses relacionamentos não necessariamente acabam por falta de amor. Eles acabam porque a nossa mente, em algum momento, entra num curto-circuito tentando combinar fios, tentando combinar impulsos, nossos instintos de sobrevivência que não combinam entre si. É como se a gente estivesse tentando remendar fios que não podem ser remendados. Então, o primeiro desses instintos de sobrevivência que a gente tenta combinar é a nossa necessidade de apego. É uma necessidade da gente se sentir seguro dentro da relação, da gente ser único, né? Da gente ter uma pessoa que a gente tem segurança, que a gente pode confiar e que a gente acredita que ela vai estar com a gente. E isso acontece por uma razão bastante interessante. A gente evoluiu com um cérebro que é basicamente uma máquina de previsão. Isso significa que para o nosso cérebro é sempre mais confortável que o que ele imagina que vai acontecer na realidade aconteça. Portanto, ele quer ter certeza, ele quer minimizar a incerteza. Só que a gente está lidando com outro ser humano e provavelmente é o ser mais incerto que existe. Então a gente tem que lidar com a liberdade do outro, com a imprevisibilidade do outro, que é altamente desconfortável. Muitas relações humanas terminam justamente por essa dificuldade que uma pessoa tem de lidar com a liberdade do outro. Para algumas pessoas, não conseguir ter essa previsibilidade, essa certeza sobre o que o outro vai fazer, a pessoa se sente assim como perdendo a própria vida. E daí a solução, geralmente, para esse tipo de pessoa que tem muito medo da liberdade do outro é tentar controlar totalmente o parceiro, engessando ele, engessando o comportamento, tornando a pessoa o mais previsível possível. E a gente sabe que, em geral, isso não vai dar bom, né? Não vai ser legal, porque eu, pelo menos, não conheço nenhum ser vivo que goste de ser aprisionado, que goste de viver encurralado sob as ordens dos outros. A gente se acostuma, mas isso não quer dizer que faz parte da nossa biologia, né, aceitar isso. Não é natural que a gente aceite que roubem assim a nossa liberdade. Daí o segundo instinto ou impulso de sobrevivência que a gente tem, que entra em conflito já com esse primeiro instinto que a gente falou, de apego, de conexão, chama um instinto ou impulso de busca, seeking, em inglês. É esse instinto ou impulso que faz a gente se motivar, querer levantar da cama e buscar as coisas. Esse impulso ele está localizado numa área do nosso cérebro que é regulado por um neurotransmissor que você já deve ter ouvido muito, que é a dopamina, né? Que faz a gente ter curiosidade, querer explorar o mundo, buscar novos recursos, conhecer novas pessoas, novos lugares. Então, necessariamente, esse impulso vai entrar em choque com a nossa necessidade de apego, de segurança, de certeza. Então, por um lado, o relacionamento com amor, ele precisa de segurança, ele precisa de alguma certeza, mas certeza demais leva a gente ao tédio, né? Leva o relacionamento ao tédio. Então, muitos relacionamentos morrem justamente pelo tédio que é produzido pela falta de novidade. Quando a relação se torna 100% previsível e focada muito em pagar a conta e viver rotina, esse motor de busca, ele desliga. Então o amor ainda tá lá, as duas pessoas ainda se importam uma com a outra, mas é como se elas não tivessem mais no horizonte delas nada novo que pudesse acontecer. O terceiro instinto ou impulso de sobrevivência é um impulso de dominância. O que é isso dentro da relação? Isso significa que dentro da relação a gente precisa ter momentos onde cada pessoa exerce um poder saudável. Então, mesmo que você seja a pessoa dominante da relação, a pessoa que
dita mais as regras, toma mais decisões, ainda assim, de 30% a 40%, a outra pessoa vai precisar também tomar decisões, ela também vai precisar ter agência, ter poder dentro da relação. Biologicamente, a gente é estruturado para se relacionar assim. Se a gente começa a se relacionar com pessoas, por exemplo, que ganham o tempo todo, ou que ditam as regras o tempo todo, que decidem tudo o tempo todo, a nossa resposta natural é querer se afastar. É querer se isolar ou isolar a pessoa. Isso é o comportamento de basicamente todos os mamíferos. Então, se o casamento, se a relação vira um 100-0, onde só uma pessoa cede, só uma pessoa perdoa, só uma pessoa decide, o casamento, a relação, ela deixa de ser uma parceria e para alguém vai virar só uma submissão, uma opressão, e a pessoa vai sentir biologicamente, né? O corpo dela vai se sentir preso e vai querer sair daquilo, né? Mesmo continuando dentro da relação. É por isso que muitas vezes a gente continua dentro da relação, mas a gente briga pra caramba. É porque a gente tá ao mesmo tempo tentando brigar por esse pequeno poder que a gente tem, que às vezes nem é um poder que significa que você vai dominar totalmente a relação. Às vezes você nem quer esse papel, mas em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas áreas da sua vida, você necessariamente precisa ser dominante. Biologicamente, a gente precisa desse poder. Então, para sair desse amor muitas vezes narcisista, onde a gente só usa o outro para se sentir bem, e chegar num amor que a gente acha que é mais interessante, mais real, a gente precisa conseguir amadurecer esses nossos impulsos e conseguir combinar eles, né? Entender que a gente tem esses impulsos iguais, né? Tanto o homem quanto a mulher, enfim, seja com quem que você esteja se relacionando. Ambas as pessoas vão ter, né, esses impulsos e a gente precisa combinar eles. Então, para conseguir estar no relacionamento, a gente precisa entender que o outro não é uma extensão de nós, né? Ele não é um nosso braço, né? Que a gente precisa necessariamente que o que a gente pensou seja realizado, né? Que ele responda exatamente através do comando que a gente imaginou. A gente precisa entender que a outra pessoa é um ser separado da gente, que tem suas próprias necessidades, sua própria liberdade, inclusive de nos deixar. E ao mesmo tempo, dentro da relação, a gente precisa de segurança, de algumas certezas. E sobretudo, a gente precisa continuar explorando o mundo juntos. Se você gostou do conteúdo, segue o canal, dá like, compartilha. Eu sempre falo sobre a mente humana, sobre neuropsicanálise, sobre psicanálise e tento falar de uma maneira bastante simples, mas trazendo os conteúdos mais interessantes, mais modernos e mais atualizados da neurociência afetiva, da neuropsicanálise, que representam aí hoje uma grande mudança, e eu acredito que nos próximos anos, com bastante gente empenhada, a neuropsicanálise vai representar algo muito grande ainda e vai continuar fazendo com que o nome da psicanálise exista e continue forte, sendo atualizada, sendo corrigida. E é isso aí, sigam o canal, foi muito bom estar aqui com vocês de novo.